My dear friends, there's many in here praying for you now. Good men, good women. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e nossa graça, queremos te dar toda a honra, glória e louvor. Pai, viemos mais uma vez neste estudo bíblico. Rogamos que a tua presença não se aparte de nós. Mantenha-se conosco, abra nossos entendimentos e nossos corações. Tudo aquilo que venha a ser um problema, Pai, tudo aquilo que venha a ser uma dificuldade, que possa ser respondida e dissipada nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Vamos tomar as nossas Bíblias, Vamos tomar as nossas Bíblias a respeito do livro de Salmos, capítulo 51. Ontem nós lemos em Salmos 51 quando falávamos sobre o vazio profundo. Mas hoje vamos tomar demonologia. O nosso tema é demonologia no estado mental. O tema é demonologia no estado mental. Mas o nosso subtema desta noite é pensar demais pode destruir você. Aliás, não seria pode, mas vai destruir você. Salmos capítulo 51, versículo 9, está a dizer o seguinte: esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Muito bem, quando estamos a falar de demonologia, estamos a falar do estudo. Logos é o estudo tratado sobre demônios. Demonologia é a atuação dos espíritos na esfera sobrenatural. O irmão Branham pregou muitas vezes sobre o tema demonologia. Em 1953, principalmente nos anos 50, onde ele pregou o ensinamento sobre demonologia. O profeta fala da demonologia no estado físico, que é doenças, câncer, catarata, leucemia, tuberculose, HIV, dor de cabeça, tudo isso é demonologia no estado físico. O irmão Branham também falou da demonologia no estado religioso, que são espíritos religiosos. Irmão Branham também falou sobre a demonologia, espíritos sedutores, que estamos a falar agora vícios de álcool, droga, mentira, por aí fora. Tudo isso é demonologia. Mas nesta noite, eu quero em poucos minutos falar a respeito da demonologia no estado mental. E quero poder também dizer a vocês um tema aqui: pensar demais pode destruir você. Bem, a primeira coisa que eu partilhei e quero poder partilhar aqui, uma citação do próprio irmão Branham, intitulado Demonologia Estado Físico. Na demonologia estado físico, no seu parágrafo 18, demonologia estado físico, parágrafo 18, o profeta está a dizer o seguinte: muitas vezes pode-se ver uma pessoa talvez com demência. Agora, no entanto, pode ser uma pessoa convertida, cheia do Espírito Santo. E, no entanto, ser totalmente demente. Está vendo? Isso mesmo. Isso não tem nada a ver com a alma, é um atormentador. Veja, algo que a atormenta. Ontem nós falamos, no estudo sobre a solidão e o vazio profundo, falávamos que muitas das vezes a solidão e o vazio que um homem tem é resultado de uma desobediência. Algumas vezes o vazio que existe dentro de um cristão é resultado de uma desobediência. Por exemplo, a Bíblia fala que Saul, quando o Espírito de Deus se retirou dele, um espírito mau da parte do Senhor assombrava Saul. E sabemos que Saul estava com transtornos mentais. Saul estava com transtornos mentais, o que nós chamamos de demência. Demência
muitas das vezes, para quem não entende sobre psicologia ou não estuda muito sobre a psicologia, ele pensa que um demente é um maluco que está aí apanhando lixo. O irmão Branham primeiro diz: ninguém pode estar em seu estado mental corretamente a não ser que tenha recebido Jesus Cristo e nascido de novo. Nenhuma pessoa está mentalmente bem, a não ser primeiro que tenha o Espírito Santo. É por isso que você vai ver que quando os psicólogos, psiquiatras, eles definem o que é a demência e o que são transtornos mentais, eles dizem que são caracterizados por combinações de pensamentos, emoções, percepções e comportamentos fora do normal, que podem afetar as relações com outras pessoas. Esse transtorno mental, ela vem como ansiedade, né? Ansiosos demais, estamos nesse tempo, pessoas ansiosas demais. Depressão, que o irmão Branham fala muito da depressão, transtorno alimentar, né? Também fala muito do transtorno obsessivo compulsivo, que é o chamado TOC, a esquizofrenia e o estresse pós-traumático. Tudo isso que eu estou aqui a citar, o irmão Branham realmente fala, usa as mesmas expressões. O irmão Branham fala do estresse, o irmão Branham fala dos transtornos, o irmão Branham fala da depressão, da ansiedade, e tudo isso é que constitui uma pessoa demente. Uma pessoa demente, por exemplo, os sinais de uma pessoa com demência é dificuldade em resolver seus problemas, e você encontra muita gente que se diz ser cristão, para ele poder resolver um problema espiritual que ele tem, leva meses, leva anos. Se vocês se lembrarem daquela mulher que o irmão Branham fala que ela estava a ter um problema de demência por 14 anos, porque ela tinha cometido adultério há 14 anos atrás. E aquele problema de demência levava ela sempre a ficar agitada. Fazia ela se agitar constantemente. O que era aquilo? Eu estou ainda na introdução. Aquilo é alguém que é demente. Muitas das vezes nós, os pastores, estamos muito preocupados em falar isso é pecado, aquilo é pecado, mas nós estamos a lidar, às vezes, com ovelhas que o problema dele é mental, que ele tem um problema de base mental, como o irmão Branham, muitas das vezes na igreja dele, em outros lugares, encontrava pessoas no púlpito ou nos bancos com problemas mentais. E principalmente nesta era em que vivemos, onde pregadores, pastores, casados, quase a maioria estão sendo assombrados por problemas mentais. Então, um transtorno mental é caracterizado por uma disfunção nas atividades cerebrais. O cérebro não funciona na normalidade e isso afeta o indivíduo de diversas formas. De que forma? Traz uma alteração no humor, às vezes traz muito sono, às vezes é insônia, a perda de raciocínio, vai ter dificuldade em controlar as emoções, fica ansioso demais, tem muita agitação, alucinações e até paranoias, né? Que são aquelas visões, é como se ele tivesse visões ou sonhos demasiado. Por isso o irmão Branham diz, nós não cremos em qualquer tipo de sonho. Agora, deixa-me lá entrar no meu tema. Pensar demais pode destruir você. Pensamentos é algo que nós vamos ter durante toda a nossa vida. Mas quando os pensamentos vão fora do normal, quando aquele pensamento passa a escravizar um homem, nós estamos diante de alguém com princípios de demência. Agora, lembrem-se, demência não é apenas um louco que apanha papel. Você pode ser um irmão em Cristo, uma irmã e boa irmã, e estar com problemas de demência. Quer dizer, o teu problema não é só caracterizado pelo pecado, tens problemas psicológicos, problemas mesmo que você carece de um tratamento espiritual, porque o profeta vai dizer assim, um irmão, o teu problema, você vai muito nos psiquiatras, mas isso não vai mudar, é demonologia. Veja lá, eu vou começar a ler as citações, ok? Porque se eu tivesse algumas pessoas, eu iria passar as citações, mas vou ler
E você que está aí na tua casa, aponta as citações, aponta o parágrafo, para depois você ler. Na pregação expectativa, de 1953, parágrafo 52, Branham está a falar com uma irmã. Ele está a dizer, como vai você, irmã? Você crê de todo o seu coração? Agora, você é uma pessoa muito nervosa. Vê? Não nervosismo de tremer e pular. Mas o que deixa você nervosa é um nervosismo mental. Olha, irmãos, preste atenção. O irmão Branham se encontra com uma irmã e diz assim, irmã, você é uma pessoa nervosa. Não aquele nervosismo que você treme e pula, mas você tem um nervosismo mental. E o próprio profeta, quando ele começa a trazer sobre o nervosismo, ele mostra que é um demônio mental que amarra as pessoas. Veja só, é um nervosismo mental, vírgula, porque você é uma pensadora profunda. Ponto. Você está sempre pensando e aceitando os problemas das outras pessoas. Veja lá, uma irmã, diante do culto, na mensagem expectativa, o profeta, para poder encontrar o problema dela espiritual, entrou primeiro no problema mental. O profeta disse que teu problema, você pensa demais. E ao pensar demais, você está sempre a aceitar o problema das outras pessoas. Pode ser da família, pode ser do esposo, da esposa, do namorado, e aquilo vai acabando contigo. E o irmão Branham está a dizer, você atravessa pontes antes de chegar lá. Não é verdade? Essa é a velha expressão, ponto. Essa é a tua natureza, tua composição. Qual é o problema? Você tem problema do estômago e foi exatamente o que causou isso. Úlcera no estômago, causada por um problema nervoso. E azedamentos e arrotos e tudo mais, sensação de flutuação. Quando você se deita, às vezes você pensa que tem problemas cardíacos, mas não é problema cardíaco, é apenas reticência, é apenas um excesso de gás subindo pelo tubo até o seu coração. Você acredita que você está curada? Olha lá, qual é o problema dessa irmã? Pensava muito. E ao pensar muito, era uma irmã que, além dos pensamentos, ela pensava muito nos problemas das outras pessoas. E ao pensar demais, começava a criar problemas em quê? De estômago, começava a criar problemas estomacais, azedamentos, arrotos, e até ela pensava que tinha problema de coração. Mas o irmão Branham está a dizer, teu problema não é isso. Esse problema do estômago, úlcera estomacal, esse sufocamento que você sente, são consequências do que está no teu cérebro. É consequência do que está no teu cérebro. O teu problema é apenas mental. Na pregação, a manifestação da tua ressurreição ao povo deste dia, no parágrafo 53, Branham está dizendo, nervosismo. A única coisa, Senhor, é que você pensa profundamente. Você atravessa pontes antes de chegar até elas, levando outras coisas em seu coração. E você está sempre planejando algo que nunca acontece. Veja, o irmão Branham agora está a falar com o senhor. Está a dizer, você pensa profundamente, você atravessa pontes antes de chegar lá, levando outras coisas no teu coração, e você está sempre planejando algo que nunca acontece. É apenas mentalmente nervoso, é um nervosismo mental, está certo? Você tem isso assim há anos. Eu vou ler uma citação que o profeta vai falar de um irmão que vai lhe dizer, desde que você criança, hoje você foi curado daquilo. Há pessoas que vivem com isso há anos, arrastam isso no casamento, arrastam isso no trabalho, planejam demais e quando aquele planejamento que ele fez, ou planeamento fez, não está dando certo, o problema vem ali. Pensar demais. E irmão Branham está a dizer, é um nervosismo mental, você tem isso há anos, mas Jesus Cristo está aqui para tirar isso de você. Há uma sombra escura que segue você o tempo todo. Você está consciente de que algo está perto o tempo todo. Você acredita que Deus vai tirar isso de você agora? Branham diz, Satanás, deixa este homem.
Quer dizer, esses pensamentos profundos, esses planeamentos que ele sempre fazia, não dava certo, era Satanás. E Irmão Branham está a dizer, Satanás, vírgula, deixe este homem, saia dele no nome de Jesus Cristo. Saia do homem, eu te conjuro pelo Deus vivo que você não atormente mais. Levante as mãos, Senhor. Você está livre pela primeira vez desde que era criança. Siga seu caminho alegre. Você está livre. Porque o teu problema há tempo, desde criança, é pensar demais. E é planejar muito. E quando vai planejando, as coisas não acontecem do jeito. E aquilo cria quê? Demonologia no estado mental. Satanás aproveita, é o espaço que Satanás queria para entrar. Então ele começa a entrar dentro da tua vida. O profeta fala de uma irmã que dizia assim, você pensa demais e você pensa que você passou a linha de misericórdia. Que você já não é mais uma cristã, já não tem salvação. O diabo está a te vencer enquanto você pensa sobre isso. Pensar demais cria doenças. Pensar demais te afasta espiritualmente de Deus. Te torna mundano. É uma batalha. A Bíblia fala em Efésios porque estamos a batalhar contra as potestades nos lugares celestiais. O profeta diz, é na cabeça, na mente. Essa luta, essa batalha nos lugares, a pessoa pensa, qual lugar celestial? É na mente. Branham diz, a guerra acontece na mente. Por isso é que ele prega a maior batalha jamais pelejada. Quantas irmãs estão num estado de nervosismo porque ela planejou casar em 2023 não conseguiu. Planejou casar em 2022 não conseguiu. Planejou casar em 2021. O homem que ela queria não está a ter com ela. A irmã que ele queria não consegue. Aquilo que é na pessoa. Transtorno mental. O irmão deixa de ser normal. Você observa nos olhos de muitas crentes, muitos cristãos, dentro da igreja local, os projetos e planos que eles fizeram para a vida não está a dar certo. E aquilo lhes leva a uma depressão profunda. O irmão Branham diz assim, fala assim de uma irmã, olha, na mensagem Como Ficou Moisés, ele diz assim, você tem sido incomodada por muito tempo, não é? Depressão mental e nervosa, certos? Demônios, algo te assombra e te assusta. Depressão, ansiedade, agitação, alucinação. O que é alucinar? Ela está alucinada. Ela gosta daquele irmão. Por isso o profeta fala de uma irmã que era filha de um ministro, que ela era tão apaixonada por um irmão, que quando aquele irmão fez tanta promessa nela, o irmão fez tanto projeto com essa irmã, mas por final esse irmão desistiu dela e casa com uma outra irmã. O irmão Branham diz, a irmã perdeu a sua mente. O profeta fala mente, não corpo. O irmão Branham diz, ela perdeu a mente porque ela estava presa naquele homem. Aquele homem levou ela a fez um jogo mental tão profundo sobre essa irmã, para com essa irmã, que aquela irmã olhou como mulher dele. E o irmão desviou-se, casou contra... Isso o profeta conta, não vou ler hoje, mas vocês sabem que isso é verdade. Quantas moças e moços, muitos de nós, estamos com a mente perdida. E tão logo a pessoa fica com aquela mente perdida, é a porta aberta, Satanás entra em todo lado, Satanás te deixa inquieto, Satanás... E o irmão Branham diz, uma pessoa que tem Deus nunca é agitada. A agitação vem por causa de quê? É excesso de pensamentos. E esses pensamentos são o quê? Aquilo que o profeta está a dizer, quando as coisas que você mais planeja nunca acontecem. Veja lá, na pregação Jesus Cristo mesmo ontem, hoje eternamente, do dia 25 de fevereiro de 56, parágrafo 102, Branham está dizendo, você é um homem de aparência muito boa e forte por estar sofrendo de um problema nervoso. Mas você não pode evitar isso. Você teve isso quase toda a sua vida. Isso apenas incomoda você. Você sentiu um nervosismo mental que te deixou cansado. E você está sempre pensando nas coisas e cruzando pontes antes de chegar lá. Quer dizer, é um tipo de pessoa, o que é que significa cruzando pontes antes de chegar? É um exemplo. Alguém que ainda não vive contigo, você já, pronto, né? São noivos, você lhe chama já de marido. Não está a dizer que você tem que desconfiar. Né? Você adianta já, você tem adiantado o objetivo.
É isto. Irmão Branham está a dizer, você está sempre pensando nas coisas e cruzando pontes antes de chegar até elas. Essa é uma natureza sua. Isso mesmo, não é? Não estou lendo sua mente, mas essa é a verdade. Você sempre planeja as coisas e nunca acontece dessa maneira e ficas chateado. E coisas assim, levando a sério os problemas das outras pessoas e se preocupando com elas quando você realmente não deveria fazer isso. Agora, será que realmente eu não devo me preocupar com os outros? Devo. Irmão Branham está a mostrar. Você, e quando você chega num estado, aquilo se torna uma doença. A pessoa está sempre na tua mente, o ex-namorado mora na tua mente, a ex-namorada, você já está na palavra, ele vive na tua mente. O ex-marido, talvez do mundo ou qualquer coisa, vive na tua mente. Aquilo, minha irmã, meu irmão, vai te deixar louco e louca. Você está com problemas mentais. Não tenta só dizer apenas assim, sabe? E ter com teu pastor, eu tenho um espírito de não sei o que lá. Você tem que dizer a raiz está na tua cabeça. Há marcas que essa pessoa, alguém deixou na tua mente, você não para de pensar naquilo. Cada vezes, talvez é a mãe que já morreu, o pai que já morreu, né? Pensa demais, aquilo vai reduzindo a tua vida, vai te esmagando devagar. Você vai pensando no homem que talvez... o homem que deveria ter casado contigo, mas não casou, não aceitou. E aquilo te mata aos poucos. Aquilo te destrói, não é isso? Certo. Então, nós estamos a falar sobre demonologia no estado mental, né? Pensar demais pode destruir você. Eu não digo até que pode. Eu digo que pensar demais destrói. Existem coisas que não é para pensar muito, é para entregar a Deus. Não é isso? Existem coisas que é para poder se entregar a... Bem, não vamos esquecer que o nosso tema é demonologia no estado mental. Pensar demais vai destruir você. É uma grande... A primeira arma de destruição de que Satanás usa é você, é o teu cérebro, é a tua cabeça. É quando ele consegue criar um ninho dentro de você. E lembra-te que existem pessoas boas, cristãos positivos, cristãos bons, mas com problemas sérios de transtorno mental. Transtorno bipolar, problemas de toque, esquizofrenia, tantas coisas que nós carregamos. Olha, o nosso profeta, conforme eu fiz aí um resumo, o irmão Branham era um homem muito lúcido, brilhante. O irmão Branham era um médico, o irmão Branham era um cientista, era um químico, era um físico, era um profeta. O irmão Branham era um homem brilhante. O irmão Branham, muitas das vezes, até para poder trazer um tema, ele fazia um estudo profundo sobre aquilo. Por isso, conforme eu estava a dizer, né, essa mulher... Essa irmã pensou demais naquele homem e perdeu a mente. Você vai ver que o profeta fala na mensagem, acho que além da cortina do tempo, uma coisa assim, duas irmãs em Cristo que estavam numa escola, né, no internato, e que uma delas perdeu a mente porque ouvia demais o que os outros pensavam sobre ela. Ela era cristã e ela andava com saias. E lá na escola falavam muito contra isso, as amigas que ela tinha. O profeta disse que ela perdeu... Deixa-me só encontrar essa citação, ok? Vou encontrar. O profeta diz que ela perdeu a sua mente. Uma instituição. Ela perdeu a sua mente. Certo. Não diz isso. Não ainda daquela irmã que era professora. Mas onde que está? Qual pregação, Jesus Cristo? Eu vou encontrar. Eu já li isso na igreja faz 1 ano, 2 anos. Dessas duas moças, que uma delas eram gêmeas. São 2 irmãs biológicas, eram gêmeas. Uma delas não conseguiu suportar a pressão escolar, a pressão estudantil. Ela não conseguiu suportar o que os outros pensavam dela. É por isso que você vai ver que o irmão Branham aqui está a explicar que o problema de nervosismo, o
problema de pensar demais. Quando você pensa muito, o que é que meus colegas vão pensar? Meus vizinhos vão pensar porque eu me visto assim, a minha família. Aos poucos isso te destrói tua espírito. Irmão, a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo. Você não deve parar para pensar que você está a perder a tua juventude. O profeta fala assim de uma irmã em Cristo, na pregação Vida, né? Que ela perdeu a sua mente também. E irmão Branham diz, agora nosso dever é ir lá para poder recuperar ela. Onde é que está? Vou encontrar essa... Está na pregação Vida, ok. No parágrafo 95. Pregação Vida, dia 2 de junho de 57. Neste dia de hoje, fui ver uma jovem dama e um psiquiatra. Ela tem 35 anos de idade. Ela nunca fumou, nunca bebeu em toda a sua vida. Uma ótima garota. Seu pessoal é cristão, né? Quer dizer, era filha de cristãos. Seu pessoal é cristão. Seu pai é médico, ela deu a sua vida para Cristo há muito tempo. E o que ela fez? Ela sai e finalmente chega a um lugar, em uma faculdade onde ela estava lecionando. E um psiquiatra, agora percebam, ela tinha 35 anos, cristã desde o berço. Nessa faculdade onde ela estava a dar aula, a profeta diz, um psiquiatra ali se assentou para conversar com ela. E ele disse, quer dizer que você nunca foi beijada por um rapaz? Ela disse, nenhuma vez em toda a minha vida. Estamos perante uma virgem no corpo. 96. Quer dizer que você nunca tomou um sogolinho e nunca foi em uma festa? Nunca. Disse, garota, você não sabe o que está perdendo. Agora, ele sendo um psiquiatra, ele balançou a mente da moça a tal ponto que agora ela se tornou tão mal e tão ruim que ela não quer nem mesmo ouvir o nome de Jesus pronunciado na sua presença. E até mesmo seu pai e mãe não podem vê-la mais. Ela perdeu a sua mente. E nesta próxima semana irá para o sanatório, né, que é o Hospital dos Malucos, para fazer um tratamento de choque. É porque ela, veja essa citação, é porque ela desviou os seus pensamentos de Cristo para onde aquele psiquiatra estava movendo a sua mente. A mente dela estava nas coisas da palavra. Aparece um colega de trabalho que começou a lhe fazer jogos mentais e ela ficou louca, talvez doida pelas coisas mundanas. Parágrafo 98. E é para isto que estamos aqui nesta manhã, para tirar sua mente e seu pensamento das coisas do mundo para as coisas de Deus que são eternas. É para isto que serve a pregação, vírgula, para desviar o pensamento para algo maior e melhor, para o lugar onde Cristo está, até que você se converta. Então a sua mente alcançará aquelas coisas que estão em cima. Então você percebe que o problema é pensar demais, é refletir, é sentar, analisar o que está a perder. Olha lá, na pregação Jairo e a cura divina, 69, irmão Bernardo está dizendo, você esteve sobre uma pressão assim, você sempre esteve nervosa desde que nasceu, não é verdade? Não estou lendo a sua mente, mas vi sua vida voltar a ser uma garotinha. Você sempre fica com medo, muitas vezes as coisas te assustam, cachorros ou algum outro tipo, você faz barulho. Uma vez vindo da escola, você quase foi atropelada por um, não é verdade? E quando isso te deixa muito nervosa, você sempre se sente assim, você está chateada, sempre pensando profundamente, cruzando as pontes antes de chegar nela, não é mesmo? Mas você está curada agora, pode ir para casa jantar bem no nome de Jesus. Então, profeta, mostra que isso é um demônio. Uma irmã que desde o berço era nervosa. Por quê? Houve uma coisa que ocasionou isso. Na pregação, a prova da sua ressurreição, já estou a terminar, parágrafo 340. Você está sofrendo de problemas estomacais? O irmão diz isso mesmo. Isso exatamente. E a razão disso é porque é causado por uma condição nervosa.
E não é um nervosismo aparente e trêmulo. Vejo que você é um pensador profundo. Você está sempre planejando algo, cruzando pontes antes mesmo de chegar até elas. Você faz coisas que nunca acontecem e isso já lhe foi dito antes. Isso mesmo. Mas não adianta nada contar a você. Mas agora acontecerá porque você está curado em nome de Jesus. Vai para casa, Jesus Cristo curou você. E em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu repreendo todo o espírito maligno que assombrava este homem. Que ele vá em paz através do nome de Jesus. Então, pensamentos profundos, planejamentos profundos, antes que as coisas muitas vezes, não quer dizer que você não vai planejar, é quando aquele planejamento se torna doentio, do 100% a tua vida é concentrada naquilo. Irmão precioso, você está em maus lençóis. Veja lá, na pregação A Presença do Senhor Jesus, parágrafo 91. Você acredita, senhora, o que eu disse? Você faria o que eu disse? Você esteve nervosa durante toda a sua vida. Você não é uma pessoa nervosa que treme, mas é uma pessoa nervosa que pensa. Sabe, né? Pessoas nervosas que pensam. O irmão fez aquilo, a tia fez aquilo, você encontra a irmã até está na cama a chorar. Demências, problemas mentais. Você é uma pessoa nervosa que pensa. Você está sempre planejando as coisas antecipadamente, planejando as coisas com antecedência. Geralmente nunca acontece assim. Chamamos isso de cruzar pontes antes de chegar a elas. Ao fazer isso, você teve um problema de estômago, é uma úlcera no estômago, é nervosismo. Agora, pare de ficar nervosa. Não há necessidade de ficar nervosa. Jesus Cristo cura você. Siga seu caminho. Glória a Deus. Na mensagem expectativa, são tantas citações, Jesus. Na mensagem expectativa, vamos terminar aqui, ok? Parágrafo 100. Agora, você acredita? Vá fazer o que eu digo. Pare de se preocupar. Você é um pensador profundo. Você está sempre levando os problemas dos outros para si mesmo e cruzando pontes antes de chegar lá. Você está sempre planejando algo que nunca acontece. Brana está dizendo, ponto. Pare de pensar assim. Seja feliz e alegre-se. É uma úlcera pética. Não consigo evitar. Deixa a comida azeda e tudo mais, dá cólica. Não vai te machucar mais. Seja feliz, alegre-se e sirva a Cristo. Irmão, vindo com você, vem um espírito negro, que é a morte. É um demônio, câncer. Observa, esse irmão Branham, depois de pronunciar a cura, disse, há mais uma coisa em ti. É um câncer, é uma morte. Mas isso foi causado por causa de quê? Os pensamentos e planejamentos de coisas que nunca acontecem. Quer dizer, o cristão já não vive pela fé. Veja sua irmã Meda, quando o irmão Branham não queria casar com ela. A irmã Meda, em vez de ficar ali, criar pânico, publicar citações como indiretas, a irmã Meda foi numa mata, pegou a Bíblia, foi orar. Disse ao Senhor, se for para esquecer o Bill, me ajuda. Por isso a Bíblia diz que todas as vossas ansiedades, preocupação, lançai sobre Cristo. Lancem sobre Cristo. E a oração vai te ajudar em tudo isso. Agora, estar sempre a planejar, levar sempre problemas dos outros, se preocupar demais com algo. Irmãos, O profeta está dizendo na mensagem ele ouvido dia 12 de dezembro de 56. Você tem uma natureza muito estranha. É um pensador profundo, sempre cruzando pontes antes de chegar. É uma coisa ruim. Nunca acontece da maneira que você planeja. E isso te desenvolveu uma condição pétrica de estômago, causando problemas estomacais. É isso. Agora, deixe de lado todos os pensamentos negativos e vá para casa e louvar a Deus. Pensamentos negativos demais. Irmãos, hoje em dia nas redes sociais, se alguém se sentir que não publicar algo, todo mundo quer ser ouvido. Sabe, nós estamos numa era em que cristãos até que receberam um profeta, eles nem sabem que estão já com problemas de demência. Estão com problemas de transtornos mentais. Você vai observar até, eu vejo irmãos, eu vejo o estado de certos irmãos, por dia ele tem que publicar 50, fazer 20 atualizações de estado, ou 15, para que isso? E isso tudo está dentro dos sinais de demência, e um dos sinais da demência é que
ansioso demais e dificuldade de controlar as emoções. Mal descobriu uma citação, mal descobriu um versículo bíblico, mal descobriu uma coisa, quer partilhar, quer que todo mundo lhe escute, quer que todo mundo lhe ouça. Irmãos, isso não funciona. Você nem sabe que você é um doente, é uma doente e você nem sabe. Por isso é que Deus tem sido deixado de lado. As orações têm sido esquecidas, as consagrações têm sido esquecidas. As pessoas, quando têm problemas, já nem procuram a Deus. Nós estamos com uma geração doente, doente mental, doente espiritual, doente psicológica. É isso mesmo. Na pregação A Prova Infalível da Ressurreição, 222, o nervosismo é uma coisa horrível, dói, causa todo tipo de problemas. Estás a ver o que o nervosismo faz? O nervosismo causa separação, divórcio, causa você abandonar uma igreja, causa você abandonar a tua esposa, o teu pai. Nervosismo, que é demonologia no estado mental. O nervosismo causa você deixar de usar saias compridas. Por quê? Porque vais te olhar como uma mulher feia, vais começar a procurar usar saias mais apertadinhas. Por quê? É nervosismo, problemas mentais, é pensamento por excesso. Irmão Branham está a dizer, mas Deus pode curar o nervosismo. Você acredita? Você é um pensador profundo, filho. Você é um desses tipos de pessoa que, vírgula, atravessa pontes antes de chegar até ela, levam outras coisas. De qualquer forma, as coisas nunca acontecem da maneira que você pensa. Você sempre quis um lugar para colocar o pé, para poder começar, né? Você ansiava por encontrar esse lugar. Isso mesmo, você está nesse terreno agora, filho. Você não quer chegar à idade adulta como um neurótico, cansado e de cabeça baixa. Você é muito jovem, bom para fazer isso. A sombra agora que pairava sobre você já deixou você. Aleluia. Deus seja louvado. Bem, irmãos preciosos, nós vamos terminar. Um outro dia vamos dar continuidade no mesmo estudo e nas mesmas citações, ok? Portanto, hoje falamos sobre demonologia no estado mental. Pensar demais vai destruir você. Pensar demais, se preocupar demais com o que as pessoas pensam sobre você, se preocupar demais com o que acontece com os outros, não é isso. E o que não deu certo, o que tinha que dar certo, precioso irmão, isto vai te destruir. E é uma das grandes armas que Satanás mais utiliza. Por isso você nunca pode esquecer da mensagem, a maior batalha jamais pelejada. E a mensagem tomando toda a armadura de Deus, para poder resistir ao dia mau, poder resistir ao inimigo, porque a fonte, a força do inimigo é mesmo dentro de você. Ok? Oremos ao Senhor. Bendito Deus e nossa graça, te agradeço, Pai, por esta noite. Neste primeiro estudo sobre demonologia, estado mental, Senhor, ajuda-nos. Liberta cada um dos meus irmãos e as minhas irmãs, que através desse estudo eles possam fazer uma viagem nas suas vidas, procurarem ver, Senhor, quais são as coisas que mais lhes tiram da palavra, os pensamentos excessivos, os desejos excessivos, os planos que eles fazem, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Estamos a viver em dias muito difíceis e complicados. Eu entrego cada irmão, cada irmã, possa eles esquecerem todo o passado, como Paulo disse, deixando para trás as coisas que ficam, avançando, né? Olhando para a frente, que sejamos assim. Deus, nós dedicamos tudo em Tuas mãos, que possamos ter uma cura mental, uma cura espiritual, Senhor, que possamos ser pessoas leves, completamente leves, sem nenhuma pressão, sem nenhuma opressão demoníaca ou mental, vozes intrusivos, vozes invasivas que falam sempre conosco, que deveremos fazer assim. Senhor, ajuda-nos, Pai, para que as coisas possam correr perfeitamente bem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquilo que eu não fui capaz de dizer, posso, Senhor, entregar no coração de cada irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e dizemos: Amém.